pessoal. Depois de alguns dias aí em que o torcedor sentiu falta de definição de treinador, a gente está apresentando hoje o Fernando. O Fernando chega com toda a capacidade técnica dele e a gente conhece o trabalho do Fernando, sabe o quanto ele tem uns métodos muito interessantes de fazer futebol. Eu acho que o sucesso dele, na minha opinião, é incontestável. E eu acho que aqui no Fluminense ele certamente vai ter toda a capacidade para desenvolver o trabalho dele. A gente confia muito nele, a gente vem conversando já há algum tempinho e resolvidas todas as condições que eram necessárias ser resolvidas, o Fernando chega para comandar o Fluminense esse ano e me resta dar boas-vindas a ele. Já jogou aqui, tem identidade com o Fluminense, ficou muito feliz de estar aqui pelo que falou, né, Fernando? E a gente está muito animado, está todo mundo muito animado para o trabalho. Agora é montar o elenco, a gente já vinha com algumas coisas encaminhadas, a gente precisava do aval do treinador, precisávamos checar se é isso mesmo que é necessário, e agora o trabalho continua em outra frente. A gente tem a representação dia 3 e até lá é muito trabalho para a gente. Então eu queria dar boas-vindas ao Fernando. Obrigado, seja bem-vindo. Vou entregar uma camisa aqui para você, muito especial. Você já vestiu, né? Você gostava muito. Isso aí. Muito obrigado. Vou deixar vocês à vontade com ele. Agora o dia dele é todo dele. A gente fala. Obrigado. Bom dia, Enzo. Boa sorte. Bom dia. Prazer em revê-lo. Fernando, por qual motivo, né, que você aceitou esse convite do Fluminense? É o maior desafio que você vai ter na tua carreira? Acredito que sim, é o maior desafio. O motivo, claro, eu tenho uma história no clube e decidi de fato pelo meu coração. Desde quando surgiram as primeiras conversas, eu fiquei muito mexido para vir e a ideia foi só amadurecendo com o tempo. Foi o tempo também da parte diretiva amadurecer a ideia e eu tenho certeza que a gente fez a melhor opção, tanto da parte do clube como da minha parte. Todos nós sabemos, né, que o Fluminense passa por um problema sério, administrativo e financeiro. Isso pode pesar contra o teu trabalho, principalmente nesse início? Para tudo tem uma solução. Eu venho sabendo os problemas que o Fluminense tem, das dificuldades que encontra e o Fluminense no momento precisa de ajuda e de fato eu vim para ajudar, para colaborar. É um time que eu tenho muita identificação, tive o maior orgulho, foi uma honra para mim defender o Fluminense por 3 anos da minha vida e a gente teve uma história muito bonita junto aqui. Então eu espero resgatar essa história que eu tive com o Fluminense e dar minha colaboração para que o Fluminense possa viver dias melhores. Tudo bem, Fernando? Seja bem-vindo. Pesquisando, a gente achou que em 2003, na sua despedida, você disse que voltaria ao Fluminense como técnico. Você se lembra disso? E se lembra, por que naquela ocasião você teve esse insight? Cara, isso acho que foi uma coisa tão intuitiva. Eu sou uma pessoa bastante intuitiva. Não me lembro de ter falado isso, mas se eu falei uma confirmação, talvez um lapso aí inconsciente de ter falado isso, que eu voltaria como técnico. Que eu não acho que naquela época eu nem me imaginava treinador. Mas eu estou muito feliz de poder confirmar algo que eu falei e nem me lembrava de ter falado. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui. Estou muito feliz, confiante e disposto a trabalhar. Mas recentemente, principalmente no trabalho do Atlético Paranaense, foi tido também como um trabalho de risco. Enfim, sua filosofia chegou a ser contestada. O que você pensa sobre isso, sobre esse rótulo de ser um treinador diferente e se agora chegou a sua hora de provar, se essa metodologia funciona ou não? Não, na realidade, eu não me coloco para provar por conta dessa pressão externa. Eu acredito que a minha carreira ela sempre foi questionada desde quando eu comecei em 2009, eu vou fazer 10 anos de treinador ano que vem, lá no Votorati, na 3ª divisão de São Paulo. E eu estou aqui hoje. Então, quando você faz algo diferente e que as pessoas... Existe um certo estranhamento, causa uma certa dúvida nas pessoas, principalmente quando tem os momentos de queda de rendimento da equipe. Então, até considero o Atlético Paranaense tá aí, foi campeão da Sul-Americana, terminou em 6º, embora tenha deixado a equipe numa situação do Campeonato Brasileiro em termos de resultado não muito bom, mas o trabalho foi desenvolvido, então tinha uma identidade o clube que depois precisava um pouquinho mais de tempo para os resultados aparecerem e eu acho que o Atlético conseguiu
terminar muito bem o final da temporada com o título da Sul-Americana, a vaga da Libertadores e uma boa posição no Campeonato Brasileiro. Fernando, bem, eu queria saber o que significa nesse momento para você essa oportunidade, porque você começou, você na verdade se destacou no cenário nacional com a sua campanha no Audax, todo mundo falou muito, já te viu como um técnico da nova geração, e aí você teve algumas oportunidades depois disso, aí a sua última passagem pelo Atlético Paranaense, você acabou sendo contestado, né, porque o Thiago Nunes assumiu e conseguiu levar aquele time, enfim. Nesse momento, todo mundo olha e fala, é uma contratação de risco para o Fluminense. Como é que você olha para essa oportunidade na sua carreira, de como você começou, para o que as pessoas começaram a dizer depois? Eu acredito que é uma carreira que está evoluindo. Hoje eu estou muito mais maduro do que eu estava até chegar no Atlético Paranaense. A experiência no Atlético foi ótima para mim. O trabalho desenvolvido ele foi muito bom. Aconteceu de o time jogar muito bem e alcançar resultados no primeiro momento até de maneira inesperada. Então teve um começo mágico e um final que não foi muito bom. Então essa oscilação que teve para cima e para baixo foi uma coisa que a gente não conseguiu ter muito controle no Atlético, mas ficou uma semente muito forte lá para as pessoas, uma maneira do Atlético jogar, ficou muito bem sedimentada. O novo treinador acabou assumindo o time e deu sequência e os resultados vieram. Era uma questão de tempo para os resultados aparecerem e apareceu na mão de outro treinador, mas um trabalho que eu tenho certeza que ele foi muito bem sedimentado nos 6 meses que eu fiquei lá. Fernando, bom dia. Bem simples, o que o Paulo já te prometeu? O Paulo prometeu o de sempre, uma fidelidade muito grande, que nós somos amigos há mais de 20 anos, foi meu diretor em 3 ocasiões, a gente tem uma afinidade grande, continuamos amigos, sempre nos falando, e teve essa possibilidade de eu vir para o Fluminense. A figura dele aqui, para eu aceitar o convite, também pesou bastante, que é uma pessoa que eu tenho um alinhamento, mais do que de futebol, um alinhamento sobre as questões da vida muito importante. Então é um prazer, uma alegria e algo também que me dá muita confiança para superar as dificuldades que a gente sabe que a gente vai ter. Você, durante esse processo que você amadureceu sua decisão, você pesou toda essa questão política que está colocando o clube numa situação bastante delicada, do ponto de vista institucional mesmo. Hoje mesmo o presidente vai ter o impeachment dele votado. Tudo foi pesado e a minha decisão, estou muito feliz de ter tomado a decisão. Eu sei de uma maneira superficial das coisas que estão acontecendo politicamente, que não é muito da minha alçada, mas de maneira geral eu sei dos problemas que o clube está enfrentando, mas eu estou muito feliz da minha decisão. Ela foi muito bem pensada e foi uma decisão que partiu do meu feeling, da minha intuição, e era um desafio que eu sabia que tinha que aceitar, e do momento que eu decidi eu me sinto muito bem preparado para desenvolver meu trabalho aqui, confiante e feliz pela minha decisão. Fernando, continuando a pergunta que ele fez, que o Paulo te prometeu, o que vocês já conversaram de elenco? Que o Fluminense, como você deve saber, está passando por uma reformulação grande de jogadores, né, de jogadores saindo, começando a buscar agora outros jogadores já com seu aval. Eu acho que desse elenco você já trabalhou com o Danielzinho e com o Rodolfo. O que você pode falar dos jogadores que estão aqui, principalmente esses que você conhece, e de que vocês já estão conversando de reforços para o ano que vem? Então, ainda está muito prematuro as nossas conversas em relação a jogadores. Tem algumas indefinições dentro do elenco do ano passado e a gente já está buscando no mercado jogadores que possam vir nos ajudar a fazer um ano de 2019 melhor do que esse que terminou. Você pode falar do Danielzinho e do Rodolfo, que você conhece? Na verdade, o Rodolfo fiquei muito pouco com ele, mas é um jogador que tem uma característica importante, sabe jogar com os pés, além de ser um bom goleiro dentro do gol. Então, um jogador que já conheço lá de São Paulo, a gente foi adversário muitas vezes, mas com ele eu trabalhei muitos poucos dias no Paraná, no Atlético Paranaense, e ele veio para cá. E o Danielzinho, em 2016, teve uma boa passagem comigo lá no Oeste, é um jogador muito técnico, que vocês conhecem aqui a história dele dentro do Fluminense, e que a gente pode ter a possibilidade de se reencontrar aqui de novo. Diniz, nós estamos ao vivo agora aqui na ESPN, te fazer 2 perguntinhas. Primeira, você disse que é o maior desafio da sua carreira. Você começou muito bem sua carreira, muito elogiado, mas em clubes, com todo respeito, de menor expressão. Teve o vice-campeonato paulista aí com o Audax em 2016, começou fazendo um bom trabalho no Atlético Paranaense, depois foi muito polêmica a sua saída, achavam que você arriscava demais e o time caiu, não conseguiu resultados. O Fluminense é um clube ideal para você mostrar esse trabalho, solidificar o seu trabalho como treinador no cenário nacional?
Eu acho que clube ideal não existe para ninguém. Eu acho que o ideal é uma coisa que a gente sempre busca, que é o ideal de perfeição. A gente tem que se contentar e se moldar à realidade, fazer com que essa realidade ela consiga virar algo ideal. Então, as condições que o Fluminense tem que me oferecer são essas que eu conheço e eu acredito muito na força do trabalho, na força coletiva, na ajuda de todos. Eu chego num momento que eu estou com uma maturidade bem maior e estou muito confiante para o que a gente pode fazer juntos aqui no Fluminense. O Fluminense perdeu jogadores importantes como Sornosa, Richard, Ayrton, lateral esquerdo, né? Lucas que saiu, e vai precisar repor e contratar jogadores até de um nível melhor do que desse ano, para que você tenha condições, talvez, de traçar aí voos mais altos. Você pode indicar para o Fluminense bons jogadores que, mesmo que não sejam conhecidos, mas que você conhece bem esse mercado do interior paulista, séries B, C e D do Campeonato Brasileiro? A gente está mapeando o mercado, a partir do momento que a gente acertou, foi ontem um anúncio oficial, foi de fato o dia que a gente sacramentou essas conversas que nós já estávamos tendo. E a partir de hoje a gente está atrás de formar o melhor elenco possível. Eu tenho algum conhecimento desse mercado, sim. A gente sabe que para jogar no Fluminense a gente tem que escolher a dedo, que é um tipo de pressão diferente. E é um trabalho que nós temos. A gente tem menos hoje recursos financeiros que os nossos pares, mas a gente vai ter que conseguir achar, ter um olhar bastante criterioso para acertar nas contratações e nas apostas que a gente vai ter que fazer. Só uma última pergunta, você se define como? Seu perfil de treinador? Você teve grandes treinadores, né? Você é tido por muitos como um técnico durão, por outros que é um técnico muito amigo dos jogadores. Como é que você se define e quais foram suas influências como treinador? Todos os treinadores que eu tive, eles me deixaram alguma marca. É difícil citar um ou outro, mas eu me defino como um treinador que talvez assim, o meu pilar central é essa preocupação com o jogador, que eu tenho como objetivo principal melhorar os jogadores. Então, se a gente consegue melhorar os jogadores na sua complexidade, não só como jogador, mas como pessoa também, eu acredito que a gente tem mais chance de dar certo, né? E outra fundamentação do meu trabalho, logicamente, assim, a parte tática, que é um jeito diferente de ver o jogo, e a intensidade nos treinamentos, que todo mundo sabe, você já deve ter ouvido que eu trabalho bastante para poder desenvolver os jogadores, para com isso a gente conseguir atender uma demanda muito importante, que é o outro par, que eu acredito que no futebol, que é o jogador e torcedor. A gente está aqui para poder defender essas duas bandeiras, mas de maneira especial a gente precisa fazer o melhor para os jogadores, para que eles consigam se desenvolver no campo e trazer a alegria que o torcedor quer. Diniz, tudo bem? Bom dia. Você conta com a permanência do Gum? Quer que ele continue? É um jogador que eu acho muito interessante, que tem uma história no Fluminense, uma história vencedora, mas é um assunto que a diretoria tem mais critérios para falar nesse momento até do que eu. Mas é um jogador que tem uma história muito importante dentro do clube, que eu respeito, e jogando contra é uma postura que eu sempre admirei. Sobre a montagem, né, do elenco, nessa dificuldade, a criatividade que vai ter que ser usada, escolhida a dedo, como você falou, eu queria que você falasse sobre, até no início da coletiva você falou, né, eu vim para ajudar. O que é esse ajudar, né, mais especificamente, e se você cogita mudar a sua maneira de formar a equipe com a falta de repente, a qualidade que você gostaria de ter no elenco, né? Ou não, o estilo de jogo vai ser o que a gente viu no Atlético Paranaense e nos clubes pelos quais você passou. Eu acho que a gente tem que melhorar aquilo que, no meu caso, eu preciso melhorar aquilo que eu venho fazendo. A característica de jogar coletivamente, muita gente acredita que, às vezes, a falta da qualidade técnica primorosa acaba dificultando a implantação do estilo de jogo que eu mais gosto. Eu tendo a achar que é ao contrário do que acontece. Eu quebro a minha cabeça para poder facilitar, para que os jogadores consigam jogar com certa facilidade, ter prazer de estar no campo e poder ter mais coragem para jogar, mais criatividade. Então eu procuro, o jeito de jogar que eu proponho é um jeito para facilitar as ações dos jogadores, não dificultar.
E quando você tem mais qualidade técnica, e principalmente qualidade humana, no sentido de coragem e criatividade, a gente consegue ter um time com mais chance de ganhar os jogos. Mas a parte do estilo de jogo, ela faz parte da solução. E a gente tem que procurar ir melhorando o estilo, desenvolvendo as questões também defensivas, das transições que acontecem no jogo, mas a essência do jogo que eu proponho, ela se adapta aos jogadores, independente da qualidade técnica que as pessoas julgam serem boas ou ruins. Diniz, sucesso para você. Fazendo uma comparação do trabalho que você fez no Audax, que você chegou à final do Paulistão, e o trabalho que você fez no Atlético Paranaense. Você conseguiu detectar os erros do Atlético Paranaense, eu te pergunto, e a outra situação, dá para implantar no Fluminense o sucesso que você teve no Audax? Não, eu acredito muito que é possível. Tudo precisa de tempo. O Atlético Paranaense, que existe uma oscilação de humor muito grande com os resultados. No Atlético, o que aconteceu era um time que em maio, até 5 de maio, foi nossa primeira derrota. A gente tinha 11 partidas de invencibilidade e 10 ou 11 partidas, não me lembro ao certo. E depois de um mês, uma coisa que estava todo mundo reportando como uma coisa maravilhosa, brilhante, depois de um mês era uma coisa trágica. Então essa oscilação eu não tenho. Eu não acho que uma coisa é muito boa durante um tempo e depois de um mês ela é muito ruim. Então essa oscilação que tem das pessoas em relação ao futebol, que eu não tenho, eu consigo ter um olhar mais frio sobre isso. Eu sei que o número de derrotas que aconteceram no Atlético causa uma certa insegurança e acabou gerando a minha saída do comando técnico, mas em termos de conteúdo, tinha muita coisa boa que estava sendo feita e tinha muita coisa para melhorar. Então eu estou todo esse tempo aí buscando as coisas que a gente precisava melhorar, que ainda bem que tinha muita coisa para melhorar, que é o que eu pretendo aplicar aqui no Fluminense. O conceito é o mesmo, mas procurando melhorar em muitos aspectos que eu achei que a gente ficou devendo naquele momento ali, quando começou a oscilar. Fernando, aqui. Até em relação a isso, você fez o curso da CBF, né, licença A. Eu estava até tentando conversar contigo lá, você falou, depois a gente conversa, pode estar no meio de uma negociação. O que você traz do curso da CBF, né, que você fez para cá, para o Fluminense, em relação até a mudança ao seu estilo de comandar a equipe, ou então até que possa reforçar as ideias que você já tem? Então, é exatamente isso. Tem muita coisa que depois que eu saí do Atlético, tive muito tempo para olhar muito jogo, acabei dando um pulo na Europa, teve o curso da CBF, muita troca de informação, e tem coisas que reforçam aquilo que eu penso e algumas coisas que a gente precisa, de fato, fazer alguns ajustes. E o ajuste mais importante que a gente precisa fazer é algo que você não aprende assistindo as outras pessoas treinando e tampouco na CBF, que é um ajuste na condição humana de lidar com o grupo, de tratar quando a gente tem as oscilações, como que emocionalmente a gente vai lidar com isso. E respondendo a tua pergunta do que eu trago da CBF, qual a importância do curso, eu acho que a importância maior do curso, a contribuição que esse curso está dando, está todo mundo de parabéns, é um curso muito bem executado, com muitas disciplinas, mas a atmosfera criada naquele curso, da convivência dos treinadores, isso aí eu acho que é o pilar central daquilo que a CBF Academy tem feito, né? Então, é um momento de estudo, a gente estuda bastante lá, o cara senta a bunda na cadeira às 8 da manhã e 7 horas da noite está terminando as aulas diárias, né? Então é muita informação, muita teoria, muita aula prática, mas a atmosfera de troca de informação e principalmente de afetos entre os treinadores, eu acho que tem um quê ali de união da classe que eu nunca tinha visto antes. Então para mim foi um grande prazer fazer essa primeira parte da licença e esse respeito que a gente teve lá entre os profissionais, eu acredito que está unindo mais a classe e tem tudo para ser um pontapé inicial de uma mudança aí de paradigma entre os treinadores que a gente pode contribuir para a melhoria do futebol como um todo. Em relação à torcida do Fluminense, o que ela pode esperar do seu trabalho aqui? O que ela pode esperar do time do Fluminense para 2019? Não, pode esperar muito trabalho, uma coisa que isso eu posso prometer sempre, que eu consigo cumprir. Eu gosto de trabalhar com futebol para mim é terapêutico, sabe? É uma coisa que me dá muito prazer. O melhor Fernando que existe é o que está no campo dando treino. Uma dedicação, intensidade e um carinho enorme que eu tenho pela torcida, que isso também pesou muito na minha volta para cá. Tenho identificação com o clube, foi um clube que eu adorei ter jogado aqui no Fluminense, tenho lembranças maravilhosas,
A gente esteve perto aí de chegar nas finais de 3 campeonatos brasileiros consecutivamente quando estive aqui, que foi 2000, 2001 e 2002. E é voltar, assim, me sinto voltando para casa de fato. É uma torcida que eu adoro, assim, tenho identificação com o clube, acho que tenho identificação com a história do clube, que quando a gente fala de Fluminense, acho que o time mais que vem na mente de todo mundo é a máquina tricolor. Não que a gente vai ter uma máquina tricolor, mas que a gente vê aquele jeito do Fluminense jogar, um jeito que encantou todo mundo no Brasil e fora do Brasil. Então essa história, essa essência do Fluminense que eu acho que tem a ver comigo, com o meu desejo de fazer um futebol que, além de ser competitivo, seja bonito também. Pergunta para o Paulo. Paulo, boa tarde, tudo bem? Falou-se na semana passada da possibilidade de chegada de reforços. O Sornosa já está em São Paulo, falando especificamente dos reforços vindos do Corinthians. O Sornosa já está em São Paulo e falaram também da possível chegada do Marquinhos Gabriel. Essa negociação, que foi que aconteceu, por que o Marquinhos Gabriel não vem para o Fluminense? O que podemos esperar de reforço a partir de agora com a chegada do Fernando Diniz? Primeiramente, boa tarde para todos e da minha satisfação de estar aqui ao lado do Fernando nesse novo caminho do Fluminense. Aproveito para desejar o que já desejei pessoalmente, volto aqui diante de vocês desejar muito sucesso para ele. Não tenho dúvida da sua capacidade, conheço desde a época de jovem quando jogador, já era um atleta diferenciado, uma pessoa que pensava até um pouco fora da curva, e como treinador eu não tenho dúvida que será o futuro do futebol brasileiro, está passando aqui diretamente por ele, por todas as inovações que traz, por toda a sua força de vontade de trabalho, desejo sempre de ensinar e de ganhar tempo dentro do campo corrigindo, e eu não vejo outra forma para o futuro do futebol brasileiro, então entendo muito que o futuro está aqui, ao meu lado. Com relação ao que você me pergunta, a situação do Sornosa ser uma negociação com o Corinthians diretamente, que tem realmente um viés de jogador também, além da parte financeira tem um viés de jogador, e dentro daquilo que foi apresentado pelo Corinthians a gente se fixou também no Marquinhos Gabriel, mas é uma operação triangular, né? Não tem jeito, é o Fluminense que deseja, é o Corinthians que deseja liberar o jogador para nós, mas tem o sabor e o entendimento do jogador. Sem esse entendimento fica quase impossível você realizar. Então nós estamos nessa expectativa de entender, fazer o Marquinhos entender que o Fluminense seria uma boa porta para ele de entrada e com um grande sucesso. Primeiro porque eu já o conheço. Eu lá atrás, esse jogador estava no Inter ainda, tinha saído do Inter, eu levei para o Bahia e fui muito bem sucedido com ele no Bahia, ele foi muito bacana, jogou de uma forma primorosa e daí a vida dele prosseguiu, de lá ele saiu para o Santos. Então, da parte dele eu não tenho dúvida que tem uma gratidão muito grande à ação que eu tive em levar para o Bahia no momento em que ele estava em baixa no mercado. Agora, garantir que ele venha para cá é quase que impossível, não posso garantir nada. Eu tenho um desejo, o Fluminense tem um desejo, o Fernando já mostrou todo o entendimento da grandeza do jogador, do que ele representa, que ele pode representar para o Fluminense. Agora, depende do desejo dele. Obviamente, só depois disso é que a gente vai poder firmar. Com relação às outras ações que a gente está tendo no mercado, aproveitando o ensejo, até porque deve ser uma curiosidade de todos vocês, porque ontem isso já circulou, a notícia circula muito mais rápida do que a concretização de um negócio, né? Mas é o mundo do futebol, é assim, ele é especulativo, ainda mais nessa fase. O futebol, o periférico tem um interesse absurdo, mas eu vou falar do Bruno Silva, realmente é um jogador, vou repetir o que eu já falei para alguns, é um jogador muito bem monitorado aqui, pela parte aí do scout, do Ricardo Corrêa, muito bem monitorado, é um jogador que realmente interessa ao Fluminense, mas é uma possibilidade, não é uma coisa concreta, é uma possibilidade. A gente já tem
Dele, a certeza que ele vê o Fluminense de uma forma muito bonita. Dele a gente tem essa certeza, e agora é só questões de ajuste para a gente ver a possibilidade de prosperar ou não na negociação. Com relação aos jogadores que terminaram o contrato, que estão terminando o contrato, Júlio César, Gum, Gilberto, o que você tem a passar, por favor? São conversas que a gente está tendo já há algum tempo, tanto Gilberto como Gum, como Júlio, a gente já vem conversando há muito tempo, mas negociação é negociação, ela demanda muito tempo. Às vezes ajustes financeiros, entendimento de mercado, como é que o mercado reage. É um mundo, além de especulativo, ele é estratégico. É como bolsa de valores, né? Tem dia que está aquecido e tem dia que não está aquecida. Futebol é a mesma coisa, o momento do futebol é de aquecido. É um momento aquecido onde todo mundo procura todo mundo e, eventualmente, você tem que entender isso e ter paciência na negociação. Senão, você pode cometer erros, prometer o que não pode pagar, e aí depois o mundo se volta todo contra você, porque você não honra, mas há necessidade de renovar. E renovar na pressa, você renova às vezes com emocional e não com razão. Como eu trabalho com números, eu vou sempre com a razão. A mim não tem o emocional, até porque eu sou o primeiro a ser cobrado, não só pelo atleta, como pela própria opinião pública. Então eu tenho que ter muita cautela para isso, para não ultrapassar os limites de uma realidade e amanhã incorrer no erro que ninguém aguenta mais de não pagar salário. Paulo, só para reforçar a história do Marquinhos Gabriel que você falou, pelo que eu entendo, então, ainda tem chance. O Fluminense ainda está num momento... É uma coisa que está dentro do escopo da negociação do Sornosa. Então, vem jogador. Sendo Marquinhos ou não Marquinhos, vem algum jogador do Corinthians? Isso é certo? Você não tem caminho. Ou vem o jogador, ou vem a outra possibilidade de jogador, que pode ser de lá ou de outro lugar, virar jogador. Até porque a gente tem um valor agregado a isso. O Marquinho tem um valor agregado. Financeiro, claro. O Moisés, não mais? O Moisés também tem um valor agregado. Só que a gente está avançando muito na negociação do Marlon. Renovação do Marlon. Com o Criciúma. A gente está avançando nesse aspecto. Tem o retorno do Mascarenhas, que é um jogador extremamente promissor, e que o Fluminense acredita. Então, isso tudo são situações que a gente está pesando para corrigir qualquer possibilidade de equívoco. E para isso a gente demanda de pensar e pensar. Então, se não vier o Marquinhos, é um outro jogador dos emprestados do Corinthians que estão voltando, que vocês vão analisar? Ou não. Mas ligado ao Corinthians? Sim, ou não, porque tem um valor agregado. Na operação, o Marquinhos está com um valor agregado. Se ele não vier, o Corinthians paga mais, é isso? Não sei, isso tudo são questões de discussão, mas pode ter certeza que tem um valor agregado nisso. E do Bruno que você falou, dá pra gente entender que tá avançado, que tá perto? O Bruno é uma outra composição. Com o Cruzeiro. A gente, como disse um colega de vocês aí, que a gente tem que se reinventar. No mundo do futebol a gente tem que estar sempre se reinventando. Então a situação do Bruno é uma outra composição com outro tipo de escopo. É um empréstimo? Pode ser um empréstimo, pode ser. Mas está perto? O empresário dele teve no Rio. A possibilidade dele é muito boa até porque ele quer vir. Então a possibilidade é de mais perto, obviamente. Ainda sobre o Marquinhos, você falou que vocês estão na expectativa dele entender que o Fluminense é uma boa proposta para ele, enfim. Vocês já tiveram esse contato com os jogadores? Vocês estão sentindo ele meio receoso? Sim. No momento em que houve a discussão da operação do interesse do Corinthians pelo Sornosa, nós discutimos várias coisas. E entrou-se também nesse aspecto de atleta, numa composição financeira atleta, emprestado. E eles tinham uma dificuldade do entendimento do Marquinhos Gabriel em querer vir para o Fluminense, né? E eles me perguntaram se seria possível eu conversar com o jogador. Eu disse, para mim não seria problema algum, até porque o jogador já havia trabalhado comigo no Bahia, eu ligaria. E fiz a ligação, falei com ele se mostrou de uma forma para mim, não gostaria de dizer isso para vocês, porque eu sou uma pessoa muito discreta, mas como você está me perguntando,
ele me demonstrou uma coisa que é muito pouco comum no futebol, que chama-se gratidão. Ele disse: Paulo, claro que o Fluminense é uma porta boa, até porque eu tenho uma gratidão muito grande a você e pode ser um caminho para mim. Eu vejo com bons olhos. Ok. Como é uma operação que não é conduzida por mim, e sim pelo Corinthians, até porque ele está preso ao clube, ao Nasser, dos Emirados Árabes, é uma operação do Corinthians. Eu passei o Corinthians apenas, conversei com o jogador, ele vê com bom grado a possibilidade de vir para o Fluminense. A partir daí, eu não mexi mais no processo, até porque era uma operação do próprio Corinthians, entendeu? Eu não mexi mais no processo. A gente sabe que o Grêmio tem interesse. No meio do caminho surgiu essa situação do Grêmio, mas há um compromisso do Corinthians com o Fluminense. De uma forma ou de outra, o compromisso se mantém, entendeu? É o que eu explicava aqui o nosso colega Edgar. Se não for jogador, tem um valor tem um valor ali financeiro embutido nisso. A gente vai ter que encontrar uma alternativa. Mas eu ainda tenho muita esperança que ele venha para o Fluminense. Sim, o meu ponto do Grêmio é só para... Você tem sentido, talvez, um certo pé atrás de alguns jogadores de virem para o Fluminense e isso está demandando mais de você por conta da reta final dessa temporada? Isso é uma coisa que se fala muito. Eu sinceramente acho que são desculpas até certo ponto que não me convencem. Eu entendo isso como desculpa das pessoas. Isso não me convence muito. Para mim seria muito melhor o indivíduo dizer: não, eu prefiro ir para um clube que vai disputar Libertadores, um clube que vai ter possibilidade de ser campeão brasileiro. Agora, essas desculpas de que não querer vir para uma instituição do tamanho do Fluminense, eu acho uma desculpa um pouco démodé, vamos usar um termo mais antigo, que não tem sentido. Eu acho que você pode encontrar muitos argumentos para dar uma negativa, mas nunca desmerecer uma instituição do tamanho do Fluminense. Eu acho que problemas todos os clubes passam, até aqueles com mais recebíveis. E se a gente olhar um pouco para trás, a gente viu alguns clubes com muito recebível, no topo do mundo mercantilista, com problemas. Problemas todo mundo tem. Eu acho que é uma desculpa que nós não deveríamos muito discuti-las, porque ela acaba trazendo um prejuízo para uma instituição tão gloriosa quanto o Fluminense. Eu já ouvi isso me irrita profundamente. Se existem coisas que me tiram do sério, são as pessoas falarem mal de instituições, entendeu? Eu acho até que o indivíduo tem o direito de não vir, mas explicitar e falar mal dos outros é muito ruim. Eu não gosto desse tipo de ação, não.